Momento de reflexão. Muito bem. Pessoal, eu quero fazer aqui uma reflexão breve com vocês. Quais são as formas que Deus responde a nossa oração? A primeira maneira é a espere um pouco. Nem sempre Deus responde a nossa oração da forma que nós queremos. Por exemplo, quando nós abrimos lá no livro de Êxodo, capítulo 3, é muito importante esse estudo de hoje, viu, pessoal? Preste bem atenção, porque é importante, ainda mais nesta crise de identidade que a igreja cristã vive hoje, onde ela pensa que Deus pode ser colocado na parede, como se fosse o Silvio Santos, dizendo, quem quer milagre, não é? E aí fizesse tudo conforme aquilo que a gente quer. Mas vamos ver o que a palavra de Deus, que é a palavra final, diz para nós. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6 a 9, Êxodo capítulo 3, versículo 6 a 9, lá nós vamos ver que Deus apareceu e disse que tinha ouvido a oração do seu povo e que ele iria livrar o seu povo. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6 a 9. Já passaram-se ali 400 anos. Olha só, às vezes leva anos para Deus responder nossa oração. Às vezes você está orando aí anos pela conversão de alguém da sua família, para Deus livrar alguém da sua família das drogas, por uma causa na justiça, ou por alguma situação que você está ansiosa, tem tirado a sua tranquilidade, tirado o seu sono. Aprenda a esperar um pouco. Não desista. Continue insistindo. Deus gosta que a pessoa insista. Não pense que você está incomodando Deus. Certamente, mais cedo ou mais tarde, a resposta virá. Lembre-se disso então. O primeiro ponto é esse. Quando nós oramos, em algumas situações Deus vai dizer, espere um pouco. Tenha paciência. Aguardem no Senhor. Há uma outra questão, uma outra maneira, que é o sim de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para você anotar o texto e ler, tá? Estou fazendo aqui uma breve reflexão. Anote o texto e leia. Você vai ver que lá no segundo livro de Reis capítulo 20, anote aí, dos versos 1 a 7, segundo livro de Reis, capítulo 20, dos versos 1 a 7, você verá a história do rei Ezequias, que ele ficou doente e ele iria morrer. O Senhor mandou dar um recado a ele que ele iria morrer. E Ezequias orou, você vai ler ali no segundo livro de Reis 20, de 1 a 7, que Elias orou muito. Ou melhor, chorou, não é? Chorou bastante e orou a Deus ao mesmo tempo. Dizendo que ele foi reto diante de Deus, para que Deus de repente reconsiderasse a sua situação. Mal acabou a oração, Deus falou com o profeta retornou e disse que ele teria mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Este é o sim de Deus. Depois leia lá e medite nessa palavra. Muitas das vezes, Deus dirá sim. Muitas das vezes aquilo que você vai pedir em oração, será realmente da vontade de Deus que você tem aquilo? Ele como um Deus inteligente, Ele como um Deus sábio, que vê o futuro, vê além daquilo que você e eu hoje conseguimos enxergar, Ele vê além do invisível, Ele sabe que de repente aquilo que você pediu será uma bênção para você, e será para a honra e glória do nome dEle, e Ele dirá sim. Em algumas situações, como nós vimos, Ele dirá, espere um pouco, não é o momento. Há situações em que nós devemos agir no silêncio. Há situações que o silêncio é a resolução de todos os problemas. Para que tudo seja colocado no seu devido lugar e fique claro e patente diante das massas e das pessoas qual realmente é a vontade de Deus e a verdade. Espere um pouco. Ou sim, Deus responde já imediatamente. Há um outro relato no primeiro livro de Reis, anote e leia depois. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos 36 a 38. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versos 36 a 38, onde Elias, ali desafiando os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, ele orou, mal acabou a oração, e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E lambeu até ali a água, né? Até aquela água que foi colocada ali num rego, de maneira que a água transbordava ali pelo holocausto. Tudo aquilo desapareceu. Ou seja, é o sim de Deus. Quando Deus vê que realmente aquilo é bom para você, é para a honra e glória do nome dele, ele vai dizer sim. Ou vai dizer espere um pouco. Ou ele vai dizer também não. Existe um não de Deus também, né?
Talvez essa é a maior dificuldade para nós seres humanos. Um abraço aí ao João José Carneiro, que está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim pelo Face. Um beijo no seu coração, irmão João. Saudade de você. Apareça. Olha só. No livro de 1 Reis, capítulo 19, anote os versículos. 1 Reis, capítulo 19, anote aí os versos agora. 3, 4, 9, ou seja, verso 3, verso 4, verso 9, verso 15 e verso 18. Elias, depois deste episódio, ele se escondeu numa caverna, pediu para morrer. E Deus disse: o que fazes aqui, Elias? E disse: olha, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Tá vendo, pessoal? Muitas das vezes aquilo que a gente pede não é o melhor para nós. Deus, ele é muito sábio para errar. Já pensou se Deus respondesse todas as nossas orações da maneira em que nós pedimos? Já parou para pensar? Já pensou se ele desse para nós tudo aquilo que exatamente nós estamos pedindo a ele? Será que seria realmente uma bênção para nós? E como ele nos ama tanto e é misericordioso, ele não vai dar tudo aquilo que nós pedimos, ou exatamente aquilo que temos pedido. E olha que maravilha, medite comigo. Se Deus tivesse respondido à oração de Elias ali, Elias não iria para o céu sem ver a morte. Como nós sabemos, Elias foi arrebatado e apareceu lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés. Inclusive James Strong, muitos gostam de citar aí a Bíblia grego e hebraico, palavra-chave de James Strong. James Strong usa ali uma expressão grega acerca da palavra aparecer em glória, para relacionar os santos glorificados mesmo. Estava ali Moisés, que havia sido ressuscitado, e Elias, que havia ido para a glória sem ver a morte. Se Deus dissesse: sim, Elias, eu vou responder a sua oração, tirarei a sua vida, Elias não teria tido esse privilégio de ir para a glória sem ver a morte. Mas para terminar, existem algumas condições para que Deus ouça a nossa oração. Anote e leia o texto depois. As condições são as seguintes. Primeiro, devemos ouvir a lei de Deus. Provérbios 28:9. Leia lá depois. Provérbios 28:9. Porque aquele que não ouve a lei de Deus, a sua oração é abominável. Se Deus tem derramado uma luz de verdade sobre a sua vida e você tem negligenciado, pode ter certeza que as coisas vão começar a dar tudo errado. As portas vão se fechar e Deus não vai ouvir a tua oração e tudo vai começar a dar errado para você. Quer ter a resposta de Deus à sua oração? Obedeça a lei de Deus pela fé. Não que você vai se salvar por obedecer a lei em si, mas a fé levará você a uma vida de obediência. A salvação é pela graça mediante a fé, e a fé nos leva a uma vida de obediência. Peça perdão. Leia depois Daniel 9, de 3 a 6. Daniel 9, de 3 a 6. Veja lá qual foi a oração de Daniel. Daniel reconheceu que ele pecou e que todos os seus queridos, não é, juntamente com ele, pecaram. Ele reconheceu o pecado do seu povo juntamente com o seu pecado. Ou seja, comece orando pedindo perdão dos seus pecados. Não confesse pecados por atacado, mas por varejo. Mencione o pecado. Ouça a lei de Deus. Peça perdão do seu pecado. Reconheça que você errou. E aí, faça o pedido. Tá aí a outra dica. Daniel 9, de 3 a 6. Leia lá, você vai entender o que eu quis dizer. E, para terminar, aquilo que eu disse de você confessar o pecado pelo nome. Confesse o pecado pelo nome. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa o pecado alcançará o que? Misericórdia. Fale qual é o pecado. Senhor, o pecado é esse. Ontem eu ouvi um programa de rádio aqui de uma pessoa, não vou falar o nome por questão de ética, e ele comentou isso, né, de você mencionar o pecado pelo nome. Eu achei muito interessante isso, muito bacana. Confesse o pecado pelo nome. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes ele vai dizer sim, não, ou espere um pouco, mas saiba que a resposta de Deus é sempre o melhor para você e para mim. Porque terminando, o próprio Jesus um dia orou: Pai, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Se não, seja feita como tu queres. Seja feito, melhor dizendo, como tu queres e não como eu quero. O próprio Cristo, Deus que desceu lá do céu, orou segundo a vontade do Pai. E é assim que temos que fazer, segundo a vontade dele. Não colocando Deus na parede, não obrigando Deus a nada, porque Deus não é obrigado a fazer nada.
E Ele sempre fará, se você for humilde de coração, o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe.